E aí, gente, tudo bem? Meu nome é Felipe, certo? Eu sou estudante de coreano e hoje estou trazendo mais um vídeo para vocês. Esse vídeo é uma continuação sobre os vocabulários de frequência que está aparecendo aí nos cards agora para vocês, certo? Nesse vídeo a gente vai conversar sobre uma das gramáticas do E, um dos seus significados, já que no coreano a gramática E é utilizada para diferentes coisas, ok? Nesse caso a gente vai ver o significado de por. Posso dar um exemplo para vocês? Eu estudo coreano 1 hora por dia. Vai ser esse por, ok? Inclusive vai ser o nosso primeiro exemplo de frase, certo? Esse E, ele sempre vai seguir um substantivo de tempo ou quantidade. Quando eu falo de tempo, pode ser, por exemplo, uma semana, um mês, um dia. E de quantidade pode ser, por exemplo, 3 maçãs, 4 bananas, por aí vai, ok? E ele vai expressar uma unidade de medida. Como assim unidade de medida? Te explico melhor, se você me der um minutinho, porque daí a gente vai para os exemplos, ok? Primeiro, um exemplo de fixação, haru. Haru seria um dia. Quando a gente coloca harue em um espacinho, que eu já vou explicar o que vem nesse espacinho, a gente vai ter, no português, qual que vai ser o significado? Espacinho por dia. Nesse espaço, por exemplo, eu poderia colocar hanchigan, que seria 1 hora. Harue hanchigan seria 1 hora por dia, ok? O que mais pode entrar após o E? Pode vir em tempo, né, como é o caso do hanchigan, e também pode vir em preço. Sabe quando você vai na feira, e daí o cara fala assim, ó, uma dúzia por R$2? É a mesma coisa aqui, só que lá a gente meio que fala o contrário, né? Porque a gente vai falar, por exemplo, 3 pêssegos, ou melhor, 5.000 won por 3.000 pêssegos, sabe? Vai ser o contrário. E a gente vai ver um exemplo disso no finalzinho desse vídeo, ok? Então eu não quero me prolongar muito nisso agora. Eu quero primeiro focar quando após o E vem alguma palavra que significa tempo, ok? Por exemplo, handal. Handal seria um mês, ok? Handare, espacinho, seria espacinho por mês. Nesse espacinho a gente poderia colocar hanbon, por exemplo. Hanbon seria uma vez. Então a gente está falando uma vez por mês. Handare, hanbon. Uma vez por mês, ok? Isso tudo está aparecendo aí na tela para vocês agora, ok? E não precisa ficar muito preocupado se estiver indo muito rápido agora, porque o mais importante, na verdade, vai ser os exemplos de frases, ok? Porque isso daqui sempre vai ser muito parecido. Então eu não quero focar muito nisso, quero ir direto para as frases para vocês entenderem melhor como que fica na hora de aplicar em uma frase um pouquinho mais longa, ok? Por fim, a gente também pode falar sobre o segue. Bom, esse aqui é interessante de falar, na verdade. O ge, ele é uma gramática de contagem do coreano. Para contar as coisas, a gente sempre vai usar diferentes palavras. Por exemplo, para pessoa, a gente vai usar uma maneira de contar. Para carro, outra. Para fruta, outra. Só que tem alguns casos na qual a gente pode usar o ge. O ge a gente usa para quase tudo, na verdade, menos pessoa. Pessoa a gente não vai usar ge, ok? Pessoa a gente vai usar o myeon, ok? Bom, e o C seria 3, né, nos números coreanos. Então a gente está falando sobre 3 alguma coisa. Eu não sei sobre o que pode ser. Pode ser 3 maçãs, 3 pêssegos, ok? Pode ser 3 uvas. Não, mas ninguém conta 3 uvas, né? Pode ser 3 bananas, qualquer coisa. Pode ser 3 garrafas, apesar de que garrafa pode ter, ou melhor, tem, né, uma outra gramática de contagem, uma outra partícula de contagem, né? Só que mesmo assim o ge também pode ser utilizado. Em geral, o único caso na qual a gente não vai usar o ge é quando a gente está falando sobre pessoas, ok? Falando sobre pessoas, a gente nunca vai usar o ge, certo? E quando a gente vai colocar, então, o segue-e, é aquele caso na qual eu falei, vai significar alguma coisa por 3. Depois desse e, a gente pode colocar um preço, por exemplo, segue-e ochon, ou seja, 5.000 won por 3. Por 3 o que? Pode ser pêssego, pode ser banana, qualquer coisa, ok? Isso daqui é só um exemplo. Então, por fim, a gente pode ver agora os exemplos de frases, certo? 저는 하루에 1시간 한국어를 공부해요. Ou seja, vamos lá. Vamos pegar aqui, né, a nossa caneta. O 저는 seria eu, né? Aqui é a parte importante, né? 하루에 1시간. haru seria um dia, né? Então, quando a gente coloca o e, a gente está falando por dia. Por dia o que? 1시간. 1시간 seria 1 hora, né? Então a gente marca aqui assim, 1 hora por dia. 1 hora por dia. O que você faz 1 hora por dia? Em seguida vem essa ação, 한국어를 공부해요, ou seja, eu estudo coreano 1 hora por dia, certo? Aqui eu marquei melhorzinho para vocês, né? O por tá em vermelho, daí o dia, haru, né? E 1시간, 1 hora. E vocês vão perceber agora que a gente sempre vai estar seguindo nesse modo para formar as frases, vai ser sempre uma estrutura muito similar, ok? Então a gente pode ver mais um exemplo.
Bom, agora a gente pode ir então para mais uma frase. Essa frase que eu vou separar em duas, ok? Frase A e frase B, ok? Ambas frases são faladas... Nossa, que letra horrorosa. Ambas frases são faladas pela mesma pessoa. Isso daqui é só para facilitar na hora de traduzir, certo? Frase A. 요즘 바빠서 운동을 거의 못해요. Bom, 거의 못해요, então a gente sabe que esse 거의 é um quase, né? E que ele vai ter um significado negativo, porque ele está vindo seguido de uma sentença negativa, que é um 못, ok? Que seria um não poder, certo? Então a gente sabe que o significado disso aqui vai ser quase não faço determinada coisa. O que é essa determinada coisa? Vamos ler o resto da frase. 요즘 바빠서 운동을. Ok. 요즘 seria esses dias. E 바빠서, perceba, a gente tem esse só aqui que vai ter o significado de crescer. Ele está vindo do verbo papudar, que no presente fica papayo, que seria estar ocupado, ou seja, eu estou ocupado esses dias. Então, 운동을 거의 못해요. 운동을 거의 못해요 está vindo de 운동하다, ou seja, que seria se exercitar, ou seja, eu estou ocupado esses dias, então eu quase não me exercito, ok? Essa seria a frase A. Daí olhando a frase B, 일주일에 한 번 정도 공원에서 조깅을 해요. Ok, 일주일에 seria uma vez por semana, né? Quando a gente coloca um rambon junto, na verdade, né? Porque 일주일 seria uma semana, ok? Então 일주일에 한 번 seria uma vez por semana. O bom seria esse vez, ok? Esse uma vez com 한 번, né? O bom seria esse vez. O 정도 significa cerca de. Então ele está falando assim, cerca de uma vez por semana. O que você faz cerca de uma vez por semana? A gente pode ler o resto da frase agora. 공원에서 조깅을 해요. Ok. Esse isso aqui, ele é uma gramática que segue um local, né? E após o eso vem uma ação. Essa ação é uma ação que você faz nesse local. Qual é o local? Go on, que seria parque. Então, o que você faz cerca de uma vez por semana no parque? 조깅을 해요. Isso aqui é interessante. O 조깅을 해요, né, vem do 조깅을 하다, que é uma espécie de corrida. É uma corrida, só que é estranho, porque tipo, quando você pesquisa sobre o jogging, vai aparecer que é um esporte que não é nem caminhar e nem correr, é o meio termo. Só que na tradução a gente coloca que você vai ao parque correr, por exemplo. Estou ocupado esses dias, então quase não me exercito. Vou ao parque correr cerca de uma vez por semana. Agora fica mais fácil de poder explicar, né? Cerca de uma vez, 한 번 정도, ok? O significado do 정도, afinal, é o cerca de. Ok? 한 번 seria uma vez, ok? O e é o nosso por, né? E 일주일에, 일주일 seria o nosso semana. 일주일에 seria o por semana, ok? Enfim, a gente pode ir para o nosso último exemplo, certo? 박순환은 얼마예요? Daí a pessoa responde 2,000원이에요. 3개에 5,000원이에요. Ok, vamos lá. A pessoa tá perguntando sobre um preço, na verdade, né? O 얼마예요 é o famoso quanto custa, ok? Então, quanto custa o quê? 박순환 seria pêssego, ok? Por isso que eu falei de pêssego no começo do vídeo, tá? É só pra interligar tudo no final. Então, quanto custa o pêssego, ok? Daí a pessoa, a atendente ou o atendente, né, responde o quê? 2,000원이에요. 3개에 5,000원이에요. Ok, isso daqui já envolve os números que são de origem chinesa, ok? Na Coreia a gente tem dois números, né? Os que são de origem coreana e os que são de origem chinesa, ok? Nesse caso aqui, quando a gente está falando de dinheiro, a gente vai usar os números de origem chinesa, certo? 2,000원이에요 seria 2.000 won. Won é a moeda de lá, né? Aqui tá o won, né? Isso aqui é a moeda de lá, né? É o won, ok? 2,000 seria 2.000. Daí em seguida a pessoa fala assim, 3개에 5,000원이에요. Ou seja, 세개 seria 3, né? O com o E por 3. Então ele está falando que assim, um pêssego custa 2,000won, ok? E 3 pêssegos, 5,000won, que seria 5.000 won, ok? Ou seja, um pêssego custa 2.000 wons. 3 pêssegos custa 5.000 won, ok? Fonte, vozes da minha cabeça. Eu inventei esses números só para dar esse exemplo, ok? Mas aqui está a tradução, então. A pessoa fala, quanto custa o pêssego? Um pêssego custa 2.000 won, ok? Isso daqui tá nessa parte aqui, ok? Tá nessa informação aqui, 2.000 won é para um pêssego. E depois ele fala assim, 3 pêssegos, né? Aqui, 3 por 5.000 won, ok? Então é isso que eu queria falar para vocês.
Eu espero que tenha dado para ficar claro, né, nesse vídeo. Qualquer dúvida, comenta aí, eu prometo que eu vou responder, certo? Eu quero tentar começar a postar com uma frequência um pouquinho maior, 2 vídeos por semana, porque pouco a pouco o canal está começando a ganhar recomendação dentro do YouTube, tipo nos vídeos recomendados e tal. Então eu acho que seria importante eu começar com uma postagem de vídeos um pouquinho maior, ok? Esse assunto, eu entendo que ele não é tão fácil assim, de repente, quando você vê logo de cara, mas eu acho que com o tempo você acaba se acostumando, ok? É sempre muito importante você poder praticar. Cara, eu tava editando ali o vídeo agora, percebi que cortou bem no finalzinho a minha câmera, tu cortou meu áudio também, mas o que eu queria falar é muito importante vocês estarem praticando essa gramática, certo? E qualquer dúvida, qualquer sugestão, qualquer crítica, qualquer ameaça, qualquer coisa, comenta aí embaixo, certo? Muito obrigado. Qualquer dúvida, tá aparecendo meu Instagram aqui na tela, certo? Ou aqui do lado, eu não sei qual que é o lado. E aí, qualquer coisa, pode perguntar por lá também, certo? Muito obrigado e até mais.